A gente não tá bom, não, viu, Liminha? Aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Mais um episódio do podcast Código do Shape, né? Episódio final de ano aí, perto do Natalzinho, Ano Novo, né? Espero que todo mundo esteja bem. Chegando o fim do né? ano. Passou rápido esse ano, Nossa, pra caramba. hein? Começamos em agosto aqui, já estamos finalizando o ano. 4 meses de podcast aí. E bombando, né, João? Bombando. Ano, cada né? episódio melhor, hein? Cada episódio melhorando. Convidado aqui de extrema qualidade, hein? E hoje não seria diferente, né? Hoje a gente vai falar de bariátrica, vai falar de obesidade, vai falar de saúde cardiovascular. É o primeiro médico que a gente traz aqui, né? Exatamente, primeiro médico. Então, a gente vai receber aqui o Jorge, né? Jorge Maluli, assim que fala, né, Jorge? Maluli, né? Mas antes de a gente passar para o nosso convidado aqui, tem, né, nossos patrocinadores, né, João? Nossos patrocinadores, isso mesmo. Até porque o médico vai ali, né? Examina de pertinho, vê o batimento aqui, aí vai chegar perto, aquele fudum ninguém merece, né? Pode atrapalhar o diagnóstico. Sem condições. Vai atrapalhar, né, ali ele fazer o diagnóstico correto. Então, quando você for no médico, mirando abaixo, dá aquela espirradinha, Silver e Gold, QR Code tá na tela, boa, Liminha. Só escanear, já cai direto no link de compra ou entra na Amazon brasileira. Digita lá na amazon.com.br, mirando abaixo que já vai sair bonitinho, são os primeiros links ali. Tem o masculino, né? Tem o feminino, então não tem desculpa para não usar. Atende todos os gostos, Todos né, os gostos. Você gosta mais adocicado, você vai de Silver. Se você gosta mais amadeirado, você vai de Gold. Então não tem erro, não tem desculpa. Tem masculino, tem feminino nas duas versões. Então, antes de ir no médico, né? Dá aquela borrifadinha ali. Borrifadinha só pra não matar o doutor, né? Só pro doutor fazer as coisas direitinho doutor ali. Tá o dia inteiro ali atendendo, não é fácil não, Não é né, fácil doutor? não, meu. Então, Doutor Jorge. Vamos lá, doutor. Então, começa falando de você, né? Sua especialização, a faculdade, quando você se formou. Eu sou Jorge Maluri, né? Eu sou médico, formei na Universidade de Marília e participei do programa de residência médica em Botucatu, infectologia. Doutor, você põe perto do microfone. Deixa eu só ajustar o microfone. Ele é direcional. Pode ir. Bom, então nós vamos... Meu nome é Jorge Maluri, né? Eu Marília e participei do programa de residência médica de infectologia na Unesp Botucatu nos anos 2000. Eu acabei de terminar. E depois eu participei do programa de especialização, estágio de especialização de São Paulo, nos anos de 14 e 13, e nos anos de 2015 eu fiz uma complementação especializada em cardiogeriatria no INCOR, no estágio da Faculdade de Medicina da USP, né? E hoje eu atendo em ambulatórios, atendo em pronto-socorro, né? E tenho uma experiência boa aí na área médica. Pronto-socorro pega de tudo, né? Sim, pronto-socorro pega de tudo. Eu atendo em pronto-socorro também em UTI, né? Trabalho em pronto-socorros de porta, de clínico, pronto-socorros que atendem cardiologia. E nós pegamos de tudo lá. Urgência hipertensiva, infarto... Tem fisiculturista lá também, doutor? Embolia pulmonar. Tem, e já tive alguns pacientes lá com complicações graves. Essa parece que descontraída. Sim, teve alguns Deve ter uns corredores atropelados também. Tem de tudo. Tem o fisiculturista com complicação, que às vezes usou alguma coisa geralmente diferente. É o quê? Coração?
Sim. Complicações cardíacas, né? Tanto infarto, vários, por conta de uso de esteroide anabolizante, como também insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, embolia pulmonar, acontece bastante. Né? E também dos pacientes com infarto, mesmo em outro contexto, né? Os pacientes obesos, né? Sedentários, tabagistas, a gente pega de tudo lá, entendeu? Então, chega no pronto-socorro, chega de tudo. Né? E eu trabalho numa rede privada, né? E lá tem estrutura para tudo que precisar e a gente consegue fazer diagnóstico rápido lá e tem a gente pega um espectro bem grande de pacientes com complicações graves cardiológicas secundárias a vários contextos, né? De estilo de vida, de hábitos, de tudo. Vamos, já que a gente entrou nesse espectro que o Rafa fez a piadinha, vamos falar um pouco dessas coisas relacionadas aos esportes, as coisinhas que as pessoas tomam muitas vezes. Qual que é a relação ali do esteroide com a saúde cardíaca? No que ele pode atrapalhar? Então, tem várias questões, né? Ele pode alterar... Porque assim, em relação por exemplo, se você pegar um paciente que vai desenvolver uma insuficiência cardíaca por conta de esteroide, o esteroide ele pode levar a miocardiopatia dilatada. Ele leva a insuficiência cardíaca, né? Então, o coração começa a ficar insuficiente. Tanto pode ter miocardiopatia, ele pode ter tanto hipertrofia, né? Começar a ficar mais musculoso, com uma disfunção diastólica, como também ele pode começar a ter uma miocardiopatia dilatada, né? Ele começa a dilatar, fica insuficiente, e aí tem uma ativação do eixo neurohormonal da renina, angiotensina, aldosterona, sistema beta-adrenérgico, e o coração começa a entrar em falência, entendeu? E às vezes, como é uma doença, na maioria das vezes, progressiva, a pessoa, às vezes, ela vai manifestar sintomas só quando tá já bem avançado. Entendi. Entendeu? Então é como algo crônico, não é? O cara tomou hoje, ele tanto já pode acontecer de maneira aguda, né? Porque assim, pode ser multifatorial. Às vezes o cara usa esteroide, já tem uma hipertrofia de ventrículo e aí junto ele desenvolve uma miocardite, por exemplo, por uso de cocaína ou por um processo infeccioso, né? E aí acaba evoluindo com uma insuficiência cardíaca, com uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que a gente fala, né? E às vezes você pega o paciente já em estágio avançado, sem diagnóstico, né? Eu estava atendendo outro dia num ambulatório e chegou um paciente lá com dispneia, os leves esforços, e ele praticava atividade física e tava com shape legal, tal. Ele tinha usado testosterona e não lembro o que mais. Vem só um pouquinho pra cá, doutor, que aí você fica mais enquadrado e fica mais perto um pouquinho pra cá. Sim. Então eu atendi um paciente uma vez no ambulatório. O paciente chegou lá com um quadro de dispneia, falta de ar, maus esforços leves, e ele é um paciente que até tava com shape legal, tal, só que ele tinha uma vida desregrada, trabalhava na noite, DJ, tomava muito energético, não sei se usava mais alguma coisa, com falta de ar para os leves esforços, né? E era um ambulatório de atendimento popular, né? Que não tem muita estrutura, né? Para atendimento tanto de urgência quanto para acompanhamento a longo prazo, porque o paciente chega lá e vai ter que de qualquer maneira pagar os exames, tal, e fica pesado. Mas ele estava já com um quadro de insuficiência cardíaca avançado, e aí eu fiz um encaminhamento para ele procurar o pronto-socorro. Ele procurou um pronto-socorro do SUS, acabou sendo encaminhado para o INCOR, diagnosticado com insuficiência cardíaca, e por sorte ele conseguiu já entrar lá no INCOR, no programa de insuficiência cardíaca, começou a tratar a insuficiência cardíaca, mas assim, estava com disfunção ventricular grave. A fração de ejeção normal do coração é acima de 60, ele estava com 20 e pouco. Então, coração muito pouco eficiente, né? Então, com o tratamento, né, dependendo do contexto, se não tiver muita fibrose cardíaca e tal, você consegue ter remodelamento reverso e reverter a situação, dependendo da causa e do tipo, né? Porque pode ser multifatorial, não só o esteroide. Mas é uma situação difícil, porque a pessoa, a não ser que seja uma insuficiência cardíaca aguda fulminante, né? Mas a pessoa, ela... É como a história do gato, do sapo na água quente, né? Você coloca o sapo na água quente, vai esquentando a água aos poucos, o sapo não sente, morre lá na água quente. Agora, a pessoa também, ela vai se limitando aos poucos. Inicialmente o cara, andava de bicicleta e fazia tal coisa. Depois parei de andar. Eu ia na padaria a pé, já não vou mais, vou de carro. Exatamente. Aí quando a pessoa vê, a pessoa já tá limitada e não sente. Fala, mas eu não sinto nada. Mas se você for puxar na história do paciente... Você vê, assim, que ele tem uma limitação progressiva, né, da capacidade funcional.
Isso é Curioso, importante. né? Eu acho que até a obesidade entra nessa questão também, né? Que a pessoa vai ganhando peso ali aos pouquinhos, né? Quando vê, ela já tá numa obesidade. E a questão do esteroide ali, também, ela também, além da questão da insuficiência cardíaca, ela piora bastante o perfil metabólico também. Entendeu? Em relação aos lípidos, né? O colesterol, né? inflamação do organismo, disfunção endotelial, né? Porque o endotélio é a camada interna das artérias, das veias, ele funciona como um órgão, né? Ele produz hormônio, ele é vivo, né? Então, a capacidade de produção de óxido nítrico, né? As artérias, elas são vivas, elas contraem, relaxam, entendeu? Então, pacientes nesse contexto têm mais vasoespasmo, tem uma menor resposta de produção de óxido nítrico, tem mais inflamação do endotélio, mais inflamação de placa de ateroma, que ficam mais propensas à rotura. Ele tem mais agregação plaquetária, né? Ele tem vários fatores que podem fazer, por exemplo, que vamos supor que o paciente tem uma placa de ateroma numa artéria do coração, numa coronária. E aí, vários fatores que fazem estabilizar essa placa, entendeu? E às vezes até, só para o pessoal entender assim, né? A artéria é aquilo que leva sangue que vem do coração. Né? E veia é o que traz sangue para o coração. Né? Então tem a circulação pulmonar, né? Que sai do coração do lado direito, vai para a circulação pulmonar, volta para o coração dos pulmões com sangue oxigenado para o lado esquerdo e sai pela artéria aorta, né? Para o corpo. Né? E a aorta se bifurca em vários ramos. Os primeiros delas são as artérias coronárias, né? Que tem nome coronária porque elas ficam em volta dos vasos da base ali do coração e emitem ramos para baixo, como se fosse uma coroa. Né? Então, assim, as artérias coronárias, às vezes, no paciente usando esteroide, ela pode ter o infarto, né? Quando tem uma diminuição súbita de sangue chegando para uma determinada área do coração, do músculo, né? Por uma obstrução arterial, por exemplo, por uma rotura de placa de ateroma. Forma um coágulo ali dentro da artéria e dali para frente não vai sangue. Então, daquela parte para frente ali, tem um infarto do músculo ali, que tem as complicações todas. Só que também pode ter infarto com os esteroides sem placa de ateroma. Eu já tive vários pacientes que eu atendi que era assim. O paciente fica protrombótico. Então, começa a formar mais coágulo. Entendeu? E ele faz trombose de artéria coronária por conta do esteroide. Às vezes a pessoa está usando esteroide, às vezes acontece algum outro processo que também pode piorar a questão da agregação plaquetária dele, inflamação, disfunção endotelial. Por exemplo, o cara tem uma infecção por influenza, o cara pegou um Covid, o cara teve qualquer outra coisa, ele pode ter um quadro de estabilização e descompensar. Tem um amigo meu que aconteceu isso aí. Na época da pandemia, ele infartou. Ele treinava, tomava as coisas e tal, e ele infartou e ficou com uma disfunção ventricular importante, quase entrou na fila do transplante, entendeu? Mas assim, é complicado, né? Além de embolia pulmonar e outras complicações. Sempre que fizer, faça com acompanhamento médico e até porque esteroide, ele tem uma função, né? Ele é um medicamento, ele não deve ser usado de forma são hormônios, né? Então, assim, indiscriminada. tem que fazer o acompanhamento e de preferência de algum profissional que seja responsável. Entendeu? Porque o cara fala, tô fazendo acompanhamento, mas às vezes o cara só quer vender o peixe dele, né? E, tô com acompanhamento, mas e aí? Entendeu? Tô fazendo acompanhamento com o mecânico, tô turbinando um Gol quadrado lá, andando com 2,5 kg de turbo, mas ele fala que tá tudo certo, que vai dar, pode andar que não tem problema, tá acompanhando, vai explodir, cara. Que o freio aguenta. Que né? Não, a biela vai aguentar, mas não aguenta, cara, vai quebrar o câmbio. Né? Cara, eu acho que trabalhar com essa parte, assim, de coração, saúde cardiovascular, as pessoas já chegam assustadas, né, quando tem algum sinal, né, de problema, né? Sim. Você atender uma pessoa que já tá com esse susto, uma dor no peito, né? Acho que é um pouco mais difícil, né? Às vezes até o timing da conversa, o paciente fica preocupado, né? Vamos supor que você está atendendo um paciente e você está lendo um exame do paciente. O paciente fez, por exemplo, um exame de esteira. Ou um Holter de 24 horas, que avalia o ritmo nas 24 horas. Eu estou lendo o exame. Eu tenho que ler os dados todos do exame. Tem muita informação ali, né? E você está lendo, só de você ficar parado lendo, o paciente já se assusta. Pô, aconteceu alguma coisa, né? Que tá demorando? Demorando esse diagnóstico aí. Não, esse tá lendo demais, né? Ele tá lendo demais ali, deve ter alguma coisa errada. Né? Pior é quando o médico tá com aquelas caras, né? Tipo, E assim, transportando pro meu meio, outra coisa que eu vejo bastante, geralmente acontece, quando tem morte ou mal-estar súbito nessa área do fisiculturismo, é naquele momento de desidratação. Sim. Né? Que o cara faz ali as manobras para subir, às vezes faz um uso muito
muito indiscriminado de diurético também. Sim, então, né? também, Toma algumas coisas poupadores de potássio e acaba virando uma meleca ali. Então, na verdade, assim, a fisiologia da célula, né, de todas as células, né, neurônios principalmente, cardiomiócitos e células do coração de condução elétrica e de geração de estímulo, ela depende de íons, né? Então, tem canais iônicos, tem os íons, o cálcio, o magnésio, sódio, potássio. E essas alterações de íons podem levar à instabilidade elétrica, tanto neurológica quanto cardíaca, né? Então, às vezes, a pessoa está treinando lá, está com um potássio de, sei lá, 3. Normal acima de 3,5, 2 e pouco. Está tomando um monte de furosemida e está desidratado e está correndo lá, suando. O cara faz uma arritmia ventricular, cai. Entendeu? Então, assim, às vezes, principalmente se ele tiver algum substrato já para arritmia. Né? Vamos supor, a pessoa teve uma miocardite leve, que não tem um processo infeccioso viral, e aí ele tem uma área de fibrose cardíaca lá, que pode funcionar como mecanismo de reentrada e substrato para arritmia, e por conta de uma hipotassemia, numa situação que está com o tônus adrenérgico muito aumentado, ele evolui com uma fibrilação ventricular, ou com uma fibrilação atrial, sabe, com uma arritmia complexa, entendeu? E é perigoso, a pessoa tem morte súbita, né? Então, até recentemente teve o caso de um jogador, né, que faleceu em campo. Né? Então, esse ano contra o São Paulo foi teve um jogador, né? sim. Mas assim... Esquerdo, E assim, às vezes a pessoa tem um acompanhamento cardiológico, faz o acompanhamento certinho, porém, ele, vamos supor, desenvolve uma miocardite e às vezes a primeira manifestação pode ser uma arritmia ventricular complexa. Entendeu? Então, assim, você manter hábitos saudáveis, né, em relação à sua fisiologia é muito importante, né? É óbvio que você fala assim, pô, não vou treinar que eu vou ter um troço. Não, é fundamental a atividade física. Porque para você ter, sabe, o coração, quando tá bem condicionado, né, ele funciona de maneira mais eficaz do ponto de vista metabólico até. Ele consegue produzir... Só vem Ele consegue... Centraliza mais, senão você fica na frente da nossa câmera aqui, ó. É que eu acho que eu vou puxando a perna. Começa de novo, volta. Vem pra cá. Não, pode vir. Isso. Fica aí, tranquilo. Pode seguir. Bom, então, o coração, ele... Com a prática de atividade física regular, quando a pessoa está condicionada, ele consegue produzir energia de maneira mais eficaz, né? Em relação ao metabolismo dos lípides, né? Que o coração basicamente usa colesterol como substrato energético quando trabalha de maneira saudável, né? Ou metabolismo glicêmico. Mas com o condicionamento, a tendência da frequência cardíaca é ser menor, né? O coração dele funciona de maneira ótima, sabe? Ele consegue produzir ATP de maneira mais eficaz, né? Então, faça uma atividade física, viu, pessoal? Atividade cardiovascular é super importante, né? Sim. Até para o controle das doenças crônicas, né? Sim, Tem recomendações. Qual que é o efeito, digamos, vamos uma por uma, né? Das mais comuns. Para quem tem hipertensão, qual que é o benefício ali da atividade física, do exercício, principalmente cardiorrespiratório? Com a tendência, com o condicionamento físico, além de você melhorar a relação entre tônus do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Você passa a ter um tônus parasimpático maior, né? Que promove vasodilatação, tem menor ativação renal do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Você melhora também seu perfil metabólico, né? Você perdendo peso, você perde gordura visceral, melhora a resistência à insulina, melhora o perfil lipídico, tende a aumentar o colesterol HDL, que entre aspas é o colesterol bom, e diminui o LDL, que é entre aspas o colesterol ruim. Então, a atividade física é fundamental, melhora o gasto calórico basal, né? É fundamental. É preconizado pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. 150 daria 30 ali de segunda a sexta, vai? O cara fazendo ali, 30. Em frequência cardíaca submáxima, né? Submáxima, não é aquele cara sair correndo em esforço. Então, é uma coisa que dá pra fazer. Dá pra fazer. Tem que encaixar, né? Tem que encaixar. Eu era obeso mórbido, né? Eu cheguei a pesar quase 160 quilos, entendeu? E é aquela história, a gente nunca tem tempo. Entendeu? A gente nunca tem tempo. E aí, com 2 filhos pra criar e trabalhando e tal, falei, pô, não consigo. E realmente é muito puxado. Olha o doutor aí, como é que ele tava. Então, aí a pessoa chega... Né? Inclusive, assim, tem pacientes que eu acompanhava, né? Acompanho até hoje, que me viam dessa época, quando eu tava obeso assim, e falam, teve um deles que voltou pra um e falou assim, pô, doutor, eu vou ser sincero, eu chegava em você lá e ficava meio assim, né? Porque...
Como é que vai confiar num médico desse tamanho? Entendeu? Ele não cuida nem dele, né? E é verdade, entendeu? A gente tem que pensar E em... assim, é louco porque você cuida da saúde de todo mundo e não... Sim, por exemplo, essa foto aí, por exemplo. Nessa fase aí, eu já tinha perdido um pouco de peso. E eu achava que eu tava ótimo a minha cara lá. Uhum. Mas tá horrível, cara. Não é questão estética, não. Mesmo uma questão de saúde mesmo, sabe? É. Ah, você olha uma pessoa assim, muito acima do peso, não lá. tem como tá saudável, né? Pedi pra botar um emoji ali. Eu pedi pra pôr um emoji tampando ali a caixa forte ali, mas não rolou. Tava brincando com meu sobrinho aí, o Pedro. Corintiano roxo. Boa. Ó, essa fase aí foi quando na verdade, assim, eu tive uma complicação tardia de obstrução intestinal e eu fiz cirurgia bariátrica, né? Passei por um switch do adenal, porque eu tava todo esculhambado. E aí Quantos quilos? 100 e... Eu cheguei a pesar 157. Eita. E aí eu tava com 82. É metade do peso, né? E aí, assim, eu tive uma... A técnica que eu fiz, né? Que é um switch do adenal, é uma técnica bem desabsortiva, entendeu? E na época, eu e o cirurgião, nós escolhemos por essa técnica aí porque eu tava diabético. E o switch do adenal e a cirurgia desabsortiva são as que melhor atuam na questão metabólica, né? E eu queria resolver a questão do diabetes, porque eu vejo que os pacientes diabéticos sofrem, né? Diabetes aleja. Eu não queria ficar aleijado, entendeu? E aí eu fiz a cirurgia, só que ela é muito desabsortiva. Muito, 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 muito desabsortiva. Tanto que os cirurgiões bariátricos quase não fazem mais essa técnica. Eles fazem mais em obeso, super obeso, né? Acima de 50 de MC, ou quando a pessoa tem uma questão metabólica muito significativa, né? Mas nós fizemos Nós que eu digo assim, né? Conversei com o cirurgião e ele fez uma técnica modificada, etc. aí, em relação à alça comum. E deu certo. Só que a questão é a seguinte... essa primeira foto aí foi no dia da cirurgia. Uhum. Essa primeira foto lá de cá. E aí depois a outra. Outra pessoa, né? Outra pessoa, Então. E aí eu tive complicação tardia e a cirurgia bariátrica desabsortiva, principalmente o switch do adenal, tem bastante SIBO, né? Que é síndrome de hiperprofissão bacteriana no intestino delgado. E dá uma diarreia crônica, desabsorção, e eu cheguei naquela situação que eu tava. Foi até quando nós procuramos você. Porque eu tava fraco, e minha mulher falou, não, você precisa treinar. E eu, não tem tempo, cara. Eu acordo 5 horas da manhã na segunda, pode trabalhar 24 horas na segunda, 12 horas na terça, chego em casa 8 horas da noite, que hora que eu vou treinar? Vai lá, 8h10. Essas horas tem uma parceira ali que me... a minha esposa. Aí por falar isso, beijo, amor. A minha mulher, não, vamos treinar, você precisa treinar. Eu, não tem tempo, não, você precisa treinar. Você vê que ele fala a quantidade que ela fala ali. Você sabe que elas ganham por insistência, Exato. Né? Igual aquela história, né? Quando uma mulher pedir pra você fazer, quando ela pede um cara fazer uma coisa em casa, ele vai fazer, entendeu? Ela não precisa ficar lembrando ele a cada 6 meses, entendeu? Bom, aí ela falou assim, não, vamos treinar, e ela procurou o Danilo. Vamos fazer uma aula treino, então. Eu falei, tá bom, uma aula treino eu aceito. Ó, essa aí eu tava na praia, como eu tava, só o pó da gaita. Aí o Danilo foi lá, e eu acho que foram o quê? Uns 3, 4 agachamentos? Eu não consegui fazer mais. Foi umas 6 repetições, dali você já não eu não consegui fazer 6 repetições de agachamento sem peso, com o peso do corpo. Falei, cara, eu vou ficar caquético. Quando tiver idoso, não vou andar, cara. E você não imaginaria que não conseguiria fazer, né? Não, porque é a história do sapo na água quente. Você não sente, entendeu? Você vai perdendo a função ali, você não usa, você não vai sentir. Não usa, né? E aí eu começando a treinar. Eu melhorei minha dieta. Eu até tive que fazer uma até fotinho no espelho aí. Aí a mulher já fica brava, né? Falando que eu tô todo blogueirinho, né? E aí comecei a treinar, o Danilo me ajudando, né, pra não me lesionar, e consegui ganhar massa muscular e, sabe, diminuir massa magra. Foi bom. Agora tá legal. E hoje você faz só a atividade física, você implementou na sua rotina? Sim, eu hoje faço. Você não tira mais? Faço. Outro dia eu tava correndo, eu mandei foto pra ele. Eu tava correndo no domingo, 8 horas da noite. Boa. Entendeu? E aí eu falei, pô, esse cara é psicopata, né? Eu falei, cara, não, mas eu não imaginaria, porque assim, o dia que eu dei aula teste pra ele, pra esposa,
Dava pra ver que quem tava querendo treinar ali no momento era a esposa. Ele tava sendo realmente obrigado. Ele não queria estar lá. Tava bravo ele. Só porque eu fiquei 40 anos sem treinar, eu tava sendo obrigado ali. Silêncio, aquele silêncio ensurdecedor lá pra esse cara. Eu não queria estar aqui, mas beleza, vamos lá. Aí eu acho que você se convenceu no agachamento. O negócio percebeu Sim. Eu falei, cara, eu vou estar com 60 anos e eu não vou andar, cara. Eu vou ficar na cama, porque com o tempo vai tendo uma perda de massa muscular pela própria idade, né? Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, cara. Você tenta resolver um problema e arruma outro, entendeu? E cirurgia bariátrica é difícil pra caralho, por isso, entendeu? Isso acho que é bom você falar também, porque as pessoas acham que é Eu um falei mar de palavrão, rosas, tem né? problema? Não. Então tá. Não. Cirurgia bariátrica é muito difícil, cara. Entendeu? E uma coisa que assim, eu fico pé da vida, cara. Porque às vezes vem a pessoa e fala assim, pô, mas você emagreceu do jeito fácil ou foi na raça? Entendeu? Como se fosse fácil bariátrica. Entendeu? Não é nada fácil, cara. Pós-operatório é difícil. Agora, né? A questão é a seguinte, você vai ter que mudar hábito de vida de qualquer maneira. Uhum. Entendeu? Você vai ter que mudar hábito de vida. Acabou, ponto. Fazendo a cirurgia ou não. Entendeu? Agora a questão é a pessoa se conscientizar que ela precisa. Entendeu? A pessoa não se conscientiza e às vezes fica se vitimizando, entendeu? Ah, porque gordofobia, porque não tem essa, cara. Obesidade é doença, eu já tive dos dois lados, na verdade, eu me considero um gordo emagrecido. Eu sou obeso. A obesidade é doença crônica, entendeu? Eu posso voltar a reganhar se eu não tiver um hábito saudável. Entendeu? Então, assim, não tem dessa. Entendeu? É óbvio que você não... Porque, assim, a gente se sabota. Entendeu? As pessoas sabotam a gente, as pessoas põem a gente pra baixo. Ah, porque o gordo é tido como preguiçoso, o gordo é tido como sujo, desleixado, que não tem força de vontade. Pô, como assim não tem força de vontade, cara? 6 anos de faculdade de medicina, 5 anos de especialização, tenho 2 filhos, trabalho igual um camelo. Tem força de vontade, sim. Entendeu? Agora, a questão é, ninguém escolhe ser obeso mórbido. Tem a questão genética, entendeu? Tudo bem que a pessoa, às vezes, não teve o timing lá no começo de ver que precisava, entendeu? A pessoa não valorizou e tal, e acabou chegando naquela situação. Mas o obeso precisa de ajuda. Primeira coisa. É igual o tabagista. Primeira coisa, tem que enfiar na cabeça e tem que parar de fumar. Uhum. Às vezes o paciente fala assim, pô, mas eu já usei aqueles adesivos de nicotina, já usei remédio, tomei ibupropiona, não ajudou. Eu falei, pô, mas é o que tem são suas armas, cara. É a arma que você tem pra lutar. É ferramenta, mas se você não tiver você fala assim, pô, eu só tenho esse martelo, esse serrote e essas madeiras aqui pra fazer uma cadeira. Não vou fazer porque eu não tenho uma maquita eletrônica, não tenho uma serra laser. Porra, usa o que você tem, cara. Uhum. Entendeu? Então, não tem dessa, cara. Não é questão de fobia, gordofobia, não é nada. A pessoa precisa de ajuda. É óbvio que você não tem que diminuir o obeso por ser obeso. Entendeu? Mas agora a pessoa também não tem que usar isso como muleta, entendeu? Ah, eu tô gordofóbico, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não. Obesidade é doença. Pô, você não conseguiu entrar no avião? Emagrece, porra. Eu fui pra Disney. A minha família faz um tempão, faz uns 10 anos. E eu vi isso aí, cara. O cinto quase não fechou em mim. Eu fui nos brinquedos lá na Disney, lá na montanha-russa, quase que não fechava coisa em mim. Falei, cara, que ponto que eu cheguei, cara. E pra gente isso é muito ruim, cara. Porque você se sente mal, entendeu? E qual que foi o start mesmo de mudar de estilo de vida? Você falou, putz, eu preciso. Eu me diagnostiquei com uma apneia do sono severa. Uhum. Aí eu trabalhava pra caramba e aí ficava morto de cansaço. E eu falei, eu preciso dormir, cara. Eu não conseguia dormir porque o cérebro não desliga, né? E aí eu falei, bom, vou tomar um remedinho pra dormir, alguma coisa, né? Comecei a tomar... Me fugiu uma medicação. Bom, comecei a tomar um remédio que dá uma desacelerada no cérebro. Zolpidem. Comecei a tomar Zolpidem pra dormir. Só que assim, o Zolpidem ele é um indutor do sono. Entendeu? E aí, você induz o sono, só que se a pessoa tem apneia, ela faz mais apneia. Porque relaxa a musculatura da laringe, da garganta e tal, e faz mais apneia. E eu acordava desesperado, porque eu tinha uma apneia severa. Uhum. E aí fui fazer exame de laboratório e tava com diabetes. Falei, cara, eu não quero ficar dialítico, impotente, sabe, cego. Não quero, cara. Tá louco. E diabetes é uma Diabetes doença é perigoso, silenciosa. Não, ali, a diabetes pessoa, né? Quanto que tava a sua glicemia? Eu tinha uma glicemia de jejum, não era muito alta não, era 120 e pouco, mas a minha glicada tava quase 7. A hemoglobina glicada, ela fala do controle do açúcar no sangue, né, da curva do seu açúcar no sangue nos últimos meses.
É E a aquela curva glicemia- glicêmica, o exame? Não, a curva glicêmica é quando você chega em jejum no laboratório, coleta a glicemia, aí tem os tempos, né? 30, 60, 90, Porque eu lembro que 120. eu fiz esse exame, é horrível. Porque aí você chega em jejum no laboratório, toma uma carga de glicose por via oral e aí dosa a glicemia várias vezes e vê a resposta do seu organismo à ingestão de açúcar. Aham. Essa é a curva glicêmica. Aí tem a glicemia, que pode ser em jejum ou não. Sim. Né? É Em só- jejum você coloca ali, é uma fotografia do açúcar no sangue naquela hora. Uhum. E a hemoglobina glicada, ela é o controle nos últimos meses. Tá. Né? Então eu tava com a glicada já aumentada em níveis de diabetes. Entendi. A sua já vinha numa curva crescente que ia dar pau. Não, eu já estava diabético. Já estava Já diabético. estava diabético. E o meu pai é diabético, a minha mãe é diabética e eu Então trabalho... já tem um histórico. E eu trabalho em serviços que atendem de pacientes de UTI, etc. E eu vejo que os pacientes diabéticos sofrem. E... E aí eu pensei, pô, mas a cirurgia bariátrica, ok. A cirurgia bariátrica dá um monte de complicação e dá embolia pulmonar, a pessoa pode fazer fístula. E tem a questão também de que o obeso mórbido ele é compulsivo, né? Você come por compulsão. Uhum. E aí fala, porra, mas eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto, entendeu? Só que você tem que pôr na balança, né, cara? E a pessoa também, né, o que você falou da compulsão, a pessoa não tem noção da quantidade que ela come, né? Não, Você eu vai ia... conversar com a pessoa e é real, ela fala, eu como isso, como Não, aquilo. eu Você comia pra vê ela caralho. comendo. Não, eu comia pra caralho. Eu gosto, desesperador. eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar. Entendeu? Eu gosto. Gordo gosta de comer e gosta de comer bem. Entendeu? E não é questão de comer bem de preço, não. Comida bem feita. Uhum. Entendeu? E eu gosto de cozinhar e modéstia à parte cozinho bem. Até minha mulher briga comigo porque ela já tá engordando um pouquinho. E, pô, eu ia no Outback, eu comia aquele hack maior. Comia. Costelinha lá, sozinho. Sozinho, comia 2 ou 3 pãezinhos daquele lá, tomava 2 canecas ou 3 de chopp daquela grande e ainda mandava uma sobremesa pra dentro. Boa. Entendeu? Eu Saía- faço também. Então. Mas não Mas é você tem um gasto mais alto, mais Não, alto. e Você durante a treina. semana regradinho também. Então. Tá. Agora, isso aí pra mim era, sabe, eu comia uma pizza Era inteira. normal, cara. né? Isso aí era a rotina, né? Tipo, essa era o do domingo. Aí na segunda você mandava uma pizza, na terça era outra coisa. Esse é o problema, né? E aí, assim, eu pensei, pô, cara, eu vou fazer uma cirurgia. Tem a questão do medo da cirurgia, né? E tem que ter mesmo, porque a cirurgia é grande, é perigosa. Né? E falei, pô, mas aí eu trabalho também com terapia intensiva, atendendo paciente de UTI. E assim, de serviços grandes que eu trabalhei, né? Que eu trabalhando em plantão de UTI, serviço com 6, 7, 8 UTIs, sabe? 70, 80 leitos de UTI. Metade era paciente complicado, cara, de obesidade, hipertensão, diabetes e tal. E paciente pós-operatório bariátrico complicado, eu tive 1 ou 2 que eu vi. Eu falei, cara, então assim, é aquela história, né? Você tem a probabilidade pequena de dar errado, mas que existe, e tem uma probabilidade enorme de se ferrar. Que vai acontecer, se você não emagrecer. Entendeu? Mas Então, quando, né? Exatamente, Quando? exatamente. E assim, na situação que eu tava, com obesidade mórbida, né, com IMC de 44, eu tava com diabetes, com apneia de sono severa, eu tinha 50% de chance de morrer ou ficar aleijado em 20 anos, cara. Nossa, Entendeu? E eu tinha 35, 36 anos. novo ainda. Entendeu? Eu falei, cara, eu vou viver até os 50, mal, numa cama? E aí Fazendo- você começa a pensar no entorno, seus filhos, né? Sua Não, esposa, exatamente. você É na fala, minha pô, qualidade de vida também, né, cara? também, é. Falei, pô, 20 anos passa voando, pô. Entendeu? E doutor, qual que é a recomendação de exercício pro diabético? A gente falou do hipertenso, 150 minutos ali de cardio por semana já tem um efeito hipotensor, já ajuda ele. E pro diabético, para controlar a glicemia, pra ajudar ali. Não, mas aí no caso seria mais a mesma coisa, entendeu? Mesma Então você coisa. diminui a gordura visceral, melhorar a relação cintura-quadril, chegar no IMC legal ali, pelo menos abaixo de 25. Se bem que o IMC não é o melhor, né? Melhor você fazer impedância e tal e ver, mas E o exercício diminuir de força massa também magra. ajuda. Ajuda porque você aumenta o gasto metabólico basal, melhora, entendeu? Então assim, ambos são importantes. Entendeu? Combinar, né? Mas o mais importante é estar muito bem condicionado, né? E melhorar o seu gasto basal, diminuir a gordura visceral, porque a obesidade, a diabetes, a hipertensão também são doenças inflamatórias crônicas. Entendeu? Então, você se manter saudável, você diminui inflamação, diminui disfunção endotelial, diminui progressão de doença aterosclerótica. Né? Porque a doença aterosclerótica, a formação de placas de ateroma nas artérias, ela acontece desde lá da infância. Entendeu? Então, vários fatores juntos fazem com que isso aconteça de maneira mais rápida ou não. Né? O próprio envelhecimento leva à doença aterosclerótica. Tanto quando um paciente infarta lá com homens acima
do 55, mulher acima de 65, não entra como fator de risco familiar, pra você ter uma ideia, né? Porque o próprio envelhecimento leva a isso. Agora, tem fatores que aceleram. Diabetes acelera, cigarro acelera, sedentarismo acelera, estado inflamatório que acelera, uso crônico de corticoides acelera, doença renal crônica acelera, tudo acelera. Então, é manter a hábito saudável para melhorar a sua questão metabólica de maneira geral. E você que tem os dois lados da moeda, né? Você passou pela bariátrica, né? Como... Eu acho que poderia dizer que seriam 3, né? Porque eu cheguei até a obesidade mórbida, né? Cheguei à questão que eu estava subnutrido e agora que eu tô melhor. Agora você tá no meio. Então... E você tem o conhecimento médico. Quando que é indicado para a pessoa fazer a bariátrica? Na literatura hoje se fala em IMC acima de 40, né? Que seria obesidade mórbida, ou acima de 35 com comorbidade significativa. Principalmente doenças metabólicas. Né? Diabetes de difícil controle, hipertensão, ou às vezes a pessoa... Às vezes nem tem tanto o IMC tão alto, né? Às vezes ela faz só uma cirurgia só restritiva, né? Faz só, por exemplo, um sleeve, que é só estômago. Por exemplo, um problema sério com o joelho, entendeu? A pessoa tem um problema de coluna que não melhora, se não perder peso, entendeu? Então, são essas indicações. Quais são as consequências que você tem ainda da cirurgia? Da bariátrica? A questão da desabsorção é bem difícil. Né? Então, muita flatulência, que é ficar peidando. Parece, passa um urubu voando, ele me xinga. O urubu passa voando e fala, porra, cara, acabei de comer, você tá me tirando, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Aí que não dá, né, cara? E aí, diarreia. Me dá uma diarreia, assim, e não é muita coisa, não. Se eu comer muito carboidrato simples, se eu comer alimento fermentativo demais, né? Se eu comer alimento com muita frutose, por exemplo, mel... me dá diarreia crônica e essas coisas, né? E a questão das as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, a B12, pode dar neuropatia crônica, pode dar várias coisas. Então, assim, na verdade, assim, você perde uma doença, um conjunto de doenças para, entre aspas, ganhar outros. Só que você fazendo controle, você vai ficar mais saudável do que se você não fizesse. Então fica o recado aí, pessoal. O ideal é que você não deixe chegar, né? Exatamente. Porque as pessoas às vezes pensam, tem esse recurso lá na frente, se eu engordar, eu faço a cirurgia depois. Não. Aí tem gente que pensa assim, tem. A pessoa tem IMC de 35, já aconteceu isso. O paciente, doutor, mas quanto que eu tenho que ter de IMC para coisa? Tem que ter, normalmente, IMC acima de tanto. Não, então eu vou aproveitar e vou fazer, Tá mais próximo de chegar. A pessoa, ao invés de emagrecer, fala, não, então porque a pessoa acha que é milagrosa na cirurgia. Não é milagrosa. Por isso que é bom falar o que fica. É bom falar. Né? Não, o pós-operatório é muito difícil. É que, na verdade, de qualquer maneira é difícil. Você emagrecer de uma maneira tradicional, você vai ter que fazer dieta de atividade física de qualquer jeito. Sim. Mas, assim, com a cirurgia ou sem a cirurgia, das duas maneiras é difícil. Né? E às vezes a pessoa fala, mas você emagreceu do jeito fácil. Se as pessoas soubessem o que eu passei, cara. E o que tá passando ainda, né? Ainda. Às vezes o cara já tá com uma dieta equilibrada ali, treinando, mas às vezes vai sair, né? Tipo aquele dia livre, o dia livre dele não é tão tranquilo, porque uma pizza ali Não, uma pizza que eu comi, eu fico... Sim, tem situações, vamos supor, vou pro interior, que tem a família lá, vai fazer um dia lá, tá comendo churrasco, tomando uma cerveja e tal. Tem situações que eu vou 10 vezes à noite no banheiro. 10. Qualidade de vida muda, né? Muda bastante. Então, não deixem chegar nesse estágio. Se tiver próximo, tiver como reverter naturalmente, melhor. Sim. Claro que há casos que nem no seu, né, doutor? Que tem indicação, porque... É uma ferramenta. E outra, às vezes está no estágio é um tiro de canhão, eu diria. Entendeu? Você vai arrebentar o alvo ali, mas vai arrebentar em volta também. Entendeu? Então, assim, entre aspas, um mal necessário. Entendeu? Mas não é fácil. Não pensem que é fácil, que não é fácil. Emagrecer com cirurgia é fácil. Não é. A absorção também é diferente, né? Todas as vitaminas que você consegue absorver direito. Sim, é né? diferente. Tem que você faz como a reposição dessas vitaminas? Não, eu passo com nutrólogo, né? Faço a reposição, às vezes endovenoso, né? Dependendo do caso. No caso também, as vitaminas por via oral, né? Reposição. Tem os suplementos prontos, né? Que a gente compra. Que é agressivo, né? Cirurgia bem agressiva. Sim, né? Você muda a sua fisiologia, né? Sim. Você muda, não é natural. Só que assim, é mais saudável do que você se manter inflamado, obeso com 160 quilos. Claro. Mas muda muita coisa, absorção de nutriente, né? Qualidade de vida. Sim. Então, fica Mas o que melhora em relação à qualidade de vida não tem comparação. Sim, cara. sim. Só da apneia do sono já melhora absurdamente. Quem tem apneia do sono severa sabe o quanto é difícil.
Aí a pessoa fala, pô, não vou usar aquele aparelho lá, o CPAP, cara. Pô, preconceito, cara. Porque quando você se adapta ao aparelho e você consegue usar o CPAP pra dormir, você consegue ter uma qualidade de sono tão grande, mas tão grande, mas tão grande que você não consegue ficar sem depois. Eu só parei de usar porque eu perdi 70 quilos e agora não tenho mais apneia, não precisa mais. Mas assim, e a própria apneia do sono, cara, é um fator de risco cardiovascular. Porque aí vira uma bola de neve. Sim. Né? A pessoa fica inflamada, piora o perfil metabólico, aí piora a resistência à insulina, aí ganha peso, aí dorme mal, aí fica estressado, aí ativa o tônus adrenérgico, né? E aí o tônus adrenérgico aumentado também inflama o organismo, e aí predispõe uma série de coisas e só vai piorando. Uma coisa leva a outra. E quanto mais obeso você fica, mais dificuldade você tem para perder e mais descompensado você fica. Caramba, e a rotina de um médico é bem complicada também, né? Demais, plantão, demais. Igual nós começamos a treinar. Trabalhei. Entrei na segunda, acordei às 5 horas da manhã na segunda. Aí, trabalho. Entra às 7, aí fica. Segunda-feira, uma hipótese, o dia inteiro. Aí trabalha à noite. Aí durante a noite descansa lá 2, 3 horinhas, na hora que quando não chega ninguém. Aí, na terça-feira, o dia inteiro. Aí sai de casa às 7 horas. Dependendo de onde eu tô, demora a chegar em casa 1 hora. Chega em casa às 8 horas, toma um whey lá, come alguma coisa, engole e vai treinar. Entendeu? Porque o Danilo já tá lá, tô aqui. Pô, e aí, tô aqui, vamos, tô aqui. Aí às vezes daqui assim, pô, vamos mandar ele, eu vou falar pro Danilo que a gente não pode. Sem dica? A pessoa aqui? Sim. Não. Então tá bom. É igual eu brinco com a minha esposa, né? Ele é o mal necessário. Né? Precisa. Meu malvado favorito. Ele é o mal necessário. Não é A minha esposa, eu brinco com ela, que ela é um item de sobrevivência pra mim, entendeu? Que se não tivesse ela pra me ajudar, eu tava bem ferrado. Boa. É que ela pegou no seu pé ali, né? Pega ainda. Pega. Porque tem hora que, querendo ou não, tem hora que a gente quer se auto-boicotar ali, né? Não, e pior que assim, ela... Eu tô com ela, vai fazer aqui 5 anos. E ela ganhou um pouquinho de peso, assim, não muito, mas é porque eu gosto de cozinhar. Entendeu? Ela chega em casa lá do trabalho, tô eu fazendo um risoto de camarão para ela lá. Entendeu? Ela fala direto, né? O Jorge fica cozinhando ali os negócios, quer fazer dietinha, mas ele vai... Mas é cozinheiro, velho. Simone é porque é o que eu falei, né? Gordo gosta de comer, né? Então, assim, comer bem, entendeu? E não é absurdo caro, entendeu? Você vai fazer compra um filé lá, faz um filé ao poivre com pimenta verde baratinho, põe um pouco de creme de leite e tal, faz e come, entendeu? Então, assim, porque a comida é um prazer também, né? Libera serotonina, libera um monte de neurotransmissor que dá prazer, entendeu? Então, tem, entre aspas, um vício. Entre aspas, não, uma compulsão, né? Tem como. Né? Então, é difícil, cara. E às vezes, dependendo do que você vai comer, é um prazer quase sexual, cara. O negócio é bom. Cara, uma coisa que eu tenho curiosidade é... Tem paciente que chega... Por exemplo, qual você já comentou comigo, eu não lembro. Eu acho que é paciente que chega com arritmia, né? Qual é o protocolo com um paciente desse? Na verdade, assim, a arritmia é um termo inespecífico, né? A arritmia, alteração de ritmo. Então, alterações de frequência cardíaca, de geração de estímulo do coração elétrico e de condução podem levar a arritmias, né? Podem levar tanto a arritmias por alta frequência cardíaca, por baixa frequência cardíaca, né? TAC, arritmias, bradiarritmias, alterações de geração de estímulo elétrico no coração, com pausa, etc. Alterações de condução elétrica no coração, com bloqueios atraventriculares, intraventriculares, etc. Então, tem vários tipos de arritmia, né? Então, a arritmia não é uma doença específica. Dependendo do tipo da arritmia e do substrato arritmogênico, do que a pessoa tem, você tem um quadro específico. Entendeu? Entendi. Ô, doutor, só uma questão, só voltando antes de seguir na arritmia, que a gente estava falando da bariátrica. Aí você falou que tem alguns tipos, né? Tem umas que são mais tranquilas. Quais são as diferenças? Tem as entre cirurgias elas? desabsortivas e as não desabsortivas. Tá. Né? Tem as restritivas e as desabsortivas. A cirurgia puramente restritiva é aquela que você só diminui o estômago. Entendeu? Você tira o fundo do estômago ali, faz uma gastrectomia vertical, por exemplo, né? Que é o sleeve. E aí você muda a questão do volume que você come, né? Em relação às células que produzem gastrina no fundo do estômago. Também passam a produzir menos, você fica mais saciado e acaba emagrecendo pela cirurgia restritiva. E tem as desabsortivas, que tem vários tipos. Né? Tem a capela, tem o switch duodenal, tem o bypass. Né? Bypass é um termo em inglês, é um desvio, entre aspas. Né? Então,
no bypass tradicional, o estômago ele tem a válvula de entrada, que é a cárdia, né? E o piloro, né? Que é a de saída, que vai pro duodeno. No bypass você faz uma gastrectomia e tira a questão da porção do estômago onde tem o piloro e fica o intestino pequeno, o estômago pequeno ali de uns 30 ml. O alimento cai direto no nosso do intestino, né? E você também faz um desvio, né? Você corta o intestino e faz como se fosse um Y, né? Então fica o estômago menor aqui e aí o alimento vem por essa alça aqui, só que tem uma outra alça que você faz um Y, que ela fica uma alça cega, que a gente fala, né? E depois junta as duas alças de intestino delgado lá embaixo e fica uma alça comum menor que vai desembocar lá no intestino grosso, né? Então, nessa alça menor, que é a alça comum, que é a alça que faz a absorção mesmo. Entendeu? Então, as cirurgias desabsortivas têm essas diferenças. Né? Aí tem várias técnicas, né? Aí quem poderia falar com mais propriedade seria um cirurgião do trato digestivo, né? Mas a cirurgia desabsortiva, por o próprio nome fala, ela é desabsortiva, né? Você tem uma menor absorção de nutrientes e no caso da cirurgia que eu fiz, do switch do adrenal, principalmente de gordura, né? Eu tenho uma absorção de gordura muito menor. Eu absorvo 15, 20% da gordura que eu como. Isso até é um problema pra mim, porque por um lado você absorve menos gordura, mas por outro você tem mais esteatorreia, você tem menor absorção de vitamina lipossolúvel, A, D e K. Então, assim, né? É uma faca de dois gumes, né? Sim. Então, assim, são técnicas diferentes e cada contexto tem uma indicação, entendeu? Boa. Eu lembro que você comentou... Tinha uma técnica ali que você usava, acho que não sei se parava o coração de uma forma rápida e voltava. Do quê? Puxa, é que eu tô tentando lembrar quando você comentou uma vez comigo. Ah, não, foi da adenosina, né? Paciente isso, como que funciona? Isso, Não, é um paciente com arritmia supraventricular, né? E aí não é bem parar o coração. Você usa adenosina, a adenosina é como se ela desse um boot, entre aspas, no coração. Um boot? Ele faz uma pausa na atividade elétrica cardíaca. O coração é autônomo, no que se diz a produção de geração e produção de estímulo elétrico. Ele mesmo se estimula. Então, a adenosina é como se desse um boot no coração. Então, ele faz uma pausa maior entre as batidas e aí isso dá o tempo do coração, da célula cardíaca se reorganizar do ponto de vista eletrolítico, tal, dos canais iônicos e acaba voltando ao ritmo normal. E aí o paciente faz umas pausas grandes assim e aí volta no ritmo normal, entendeu? E é que eu comentei com você, que às vezes você fala pro paciente, vou te dar um medicamento que vai fazer o coração desacelerar muito rápido e dar um mal-estar. Entendi. Dá uma sensação de morte, né? O paciente fica se sentindo mal. E às vezes até a maneira como você vai falar com o paciente nessa hora faz diferença. Você fala assim, eu vou parar teu coração por alguns segundos. Opa! Aconteceu isso aí, né? Não, deixa quieto. No começo, né? Quando você vai adquirindo tato, né? De como lidar e tal. De como dar... porque pra você, você já sabe a fisiologia, pra você é simples. Pra mim tá na minha cabeça. Pra mim tá tranquilo. Agora, mas pro cara é igual a história do exame. Você tá lendo o exame lá, pra você tá tranquilo, né? Você fala assim, tá aqui, tem um... Você tá tendo uma taquicardia sinusal e algumas extracístoles no holter. Aí o cara, pronto, morri. Entendeu? Então, só que ele não sabe que é taque rápido, cardia, frequência sinusal. Então, coração acelerado num ritmo sinusal, de marca-passo fisiológico. Entendeu? Extracístole isolada, supraventricular, é uma arritmia benigna. Agora, o cara ouviu isso aí, pronto, vou morrer. Se ele for pro Google, ele morre. Se ele for pro Google. Porque aí ele vai achar que ele... aí ele vai... tudo morre. Então, assim, a pessoa pra entender aquilo ali, do ponto de vista de patologia, de fisiopatologia, até entender a situação dela, se ela não tiver uma formação técnica básica, sabe, em relação à fisiologia mesmo, ela vai pirar, cara. Entendeu? E quem tem essa formação é quem estudou na área, entendeu? Quem foi estudar cardiologia, quem foi estudar fisiologia, quem fez faculdade, quem não... Tá, a pessoa até pode ler, entendeu? Mas a pessoa não vai ter o embasamento técnico para entender aquilo, entendeu? E nessa aí que vai da relação médico-paciente, a pessoa confiar em você, tá? E você falar, então até a questão que você falou lá de falar de parar o coração, quando eu tinha no começo, né, que você tem você tá aprendendo até a maneira de conversar, né? De se portar, isso faz diferença. Fala, eu vou parar seu coração por alguns segundos, mas ele volta, fica tranquilo.
Entendeu? O paciente assusta. Fala, pô, como assim, cara? Vai parar meu coração? Esse cara tá louco. Chama a mulher. Ele falou, chama a polícia. O que você fala depois Isso. não tem importância, né? Não, fica tranquilo, é assim e tal. Tipo, ele tranquilo, ouviu, vou parar seu coração. Já era. Pronto, morri. Aqui que tira esse louco daqui, né? Aí até aplicamos adenosina nesse paciente nesse dia e tal, e não reverteu. Aí optei por passar meu Dorona e tal, e continuar a investigação de outros fatores que podem levar a arritmia, do subeletrolítico, para ver se tinha alguma coisa para corrigir. Aí passei lá a medicação para ele, no outro dia de manhã cheguei lá, ele tava melhor. Eu falei, pô, mas e aí, cara, você tá aqui ainda, meu? Não pararam seu coração de novo? Já tava bem. Eu falei, não, desculpa a brincadeira, cara. Que assim, a maneira como você fala é diferente, entendeu? Você tem que ter o tato de como falar. Entendeu? Porque assim, a pessoa que tá ali, ela tá acuada. Entendeu? Ela tá com medo. Entendeu? Então, você tem que saber falar, você tem que saber chegar. Isso é difícil, é só a experiência que leva, entendeu? E quando vai Porque aparece... pra mim, na minha cabeça, a fisiologia tá lá, é o que eu li. Entendeu? Eu tô entendendo o que tá acontecendo tudo ali. Agora, pra pessoa que tá ali, ela tá acuada. Ela É tá mais com medo. coração, né, meu? Fala, qualquer mudança ali no coração, as pessoas ficam com medo mesmo, né? Então, às vezes a pessoa tem um quadro leve lá, umas extracícios benignas lá, e a pessoa já acha que tem uma cardiopatia severa, que vai morrer, que não pode fazer nada, entendeu? É complicado. Cara, coração... E aí, nesse contexto, aparece um monte de charlatão, né? E às vezes eu brinco com os pacientes, falo assim, ó, não vai procurar pelo em ovo no Google, não, que você vai achar um ovo cabeludo, vai achar um cara que vende um antídoto para não crescer cabelo no ovo, vai achar um cara que vende um depilador de ovo e vai achar um cara que vai querer vender um curso para você de como fazer não crescer pelo no ovo. Só que cabelo com ovo no ovo não existe, cara. Entendeu? Então, assim, aqui tem pessoas e pessoas, entendeu? Então é complicado. Né? Profissional ruim tem em todas as áreas, né? Tem jeito, pessoas né? que, às vezes... E não é nem ruim, que... às vezes o cara é bom, mas é charlatão, né? Exato, exatamente. Tem pessoas que são mau caráter em todas as áreas. Né? Existe na igreja, na política, na saúde, todos os setores, todo lugar. né? E às vezes você fazer o que é correto, você fazer o que é certo, explicar o que é correto, dá mais trabalho, dá menos dinheiro do que você fazer o que é rápido, certo. Entendeu? Então... Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas ela prefere pelo caminho mais fácil. E às vezes você né? explica e a pessoa não aceita. Ela quer a resposta mais fácil. Isso acontece muito com a gente, né, Dan? O cara, você me emagrece em 30 dias, a gente fala, ó, não dá, é um processo assim. Você engordou isso aí em 5 anos, né? E aí a pessoa vai no outro que fala que consegue, né? Às vezes eu brinco e falo assim, eu não faço milagre não, meu. O cara lá que falava que fazia milagre lá, o João de Deus lá, foi preso, porque ele falava das pessoas tomava dinheiro dos outros, entendeu? Milagre não existe, você tem que se conscientizar. Entendeu? E eu, às vezes, até, como eu falei, a maneira de falar, né? Você tem que ter tato pra falar, mas às vezes é difícil, cara, porque você ter filtro, né? Porque as pessoas ficam deslumbradas, entendeu? Com respostas mágicas. Não existe resposta mágica. É verdade. E é um trabalho muito diretivo o seu, né? Você tem que falar, mano, porque se a pessoa já tá ali com um passo, já dá pra ter um problema cardíaco mais severo, você tem que deixar bem claro, né? Às vezes, até pra você falar é difícil. Às vezes até por a questão atual nossa do mundo, de como está a situação hoje, às vezes você falar para um obeso que ele está gordo é problema. Ah, como assim? Esse cara é fóbico. Entendeu? Então é difícil. E o que você deixou bem claro durante o episódio que a obesidade é doença. Então, obesidade é doença. Você como médico, você trata isso como doença. A minha obrigação é falar, você está numa situação X, Y, Z, só que agora a pessoa entende mal, entendeu? A pessoa fala, pô, esse cara aí, tá, eu tenho orgulho de pesar 200. Como assim, cara? Eu tenho orgulho de estar cego porque eu tô diabético? Que isso? Não, você tem que ter, porra, eu tô doente, eu tô obeso. Não que você tem que se diminuir, né? Porque a gente que é obeso, a gente se diminui. Entendeu? Eu falo a gente porque, assim, eu emagreci agora, mas eu estou magro. Eu sou gordo, eu sou um obeso mórbido emagrecido. É igual o cara que é dependente químico, entendeu? O cara é dependente químico. Então, ele tem que se conscientizar, entendeu? Então, a pessoa precisa de ajuda. A pessoa tem que se conscientizar que ela precisa de ajuda, mas ela não é menos do que ninguém por ser obesa. E agora, você usar isso como muleta, é fobia. Não é fobia, cara. A pessoa tem que emagrecer. É legal você falar que você é um obeso, né? Emagrecido, né? E a cabeça continua o mesmo, né? Lógico. Mesmo, né? Eu tenho vontade de comer o rack inteiro de costela lá do Outback e tomar o 2 litros de chopp. Do eixo de novo... Engorda de novo. E depois que engorda de novo, é mais difícil de perder. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa tem um componente de compulsão muito grande, às vezes por questão psiquiátrica, por exemplo, que ela tem contraindicação bariátrica. Entendeu? Então, assim, a questão é hábito de vida, dieta e atividade física. De qualquer maneira, tem que fazer. E é fundamental. Tipo assim, a gente acaba priorizando outras coisas, né? Trabalho, né? Conseguir
ter a sua condição para poder manter a sua família. Eu que tenho 2 filhos, entendeu? Então, assim, não é fácil, né? Filho na faculdade, o outro também mais novo estudando, precisa de plano de saúde que não é barato, entendeu? Então, é difícil, cara. A gente tem que... Só que, na verdade, você tem que pensar assim, pô, se eu não me cuidar agora, como é que eu vou conseguir prover isso para meus filhos? Entendeu? Às vezes eu pego o paciente obeso mórbido lá, o cara tem filho pequeno, e falo assim, ei, meu, você quer ver seus netos? Você quer ver seu filho crescer? Você quer ver seu filho entrar numa faculdade? Você quer? O que você quer? Entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade, entendeu? Mas às vezes, até pra você falar é complicado. Porra, mas que cara, sabe? Entendeu? Você tem que ter um feeling muito bom, né? Você tá conhecendo a pessoa ali agora. Eu atendi um paciente ontem. Um cara com doença arterial periférica, sabe? Com as artérias todas comprometidas nas pernas. 70 anos, tabagista, fuma igual uma caipora, né? Um holter já cheio de arritmia, o paciente, sabe, pode ser um equivalente anginoso que a gente fala, né? Artéria entupida e tal. Eu falei, pô, o senhor tem que investigar isso aí, o senhor tem que fazer os exames, talvez você vai fazer um cateterismo pra ver, porque o senhor tem arritmia complexa, pode ser que o senhor tenha artéria entupida. Pô, não quero fazer os exames. Eu falei, bom, veja bem, o senhor tem 72 anos, o senhor é lúcido, o senhor é orientado. A minha função é falar pro senhor o que o senhor tem que fazer. Eu não é mais criança. Entendeu? Eu te recomendo, né? Eu te recomendo a fazer, certo? A minha verdade, eu falo pro senhor. O senhor pode ter a sorte de não fazer. É sorte, porque morrer todo mundo vai morrer. Sim. É a única certeza que a gente tem. Né? A minha avó morreu de morte súbita por um AVC, provável. E foi pouco morreu. É a morte ideal, né? Que a gente pensa, né? E se ficar com sequela? E a aí, questão é como vai morrer, né? E aí, essa questão, eu digo também outra coisa também aconteceu comigo. No meu pós-operatório de cirurgia bariátrica, o meu intraoperatório teve complicação. Teve complicação precoce durante a cirurgia ali, demorou mais a cirurgia. Quanto no pós-operatório imediato, eu fiquei com o intestino parado por um tempão, então fiquei 5 dias em jejum absoluto. E depois tardio também, tive uma sobreclusão intestinal, tive que ser reoperado e tal. Que foi naquela fase que eu tava mais magro. Tá. Depois de anos. Então, como me fugiu? A questão que a gente tava falando, como vai morrer. Ah, sim, não, exatamente. Aí, no pós-operatório imediato, que eu tava com 157 quilos, eu fiquei demasiado também, né? Porque eu fiquei tomando soro muito tempo e tal, então começa a reter líquido, né? Então eu cheguei depois no pós-operatório, junto com o edema da cirurgia, do soro que eu tomei, tava quase 170 quilos. E eu tava com dor, eu tava inchado, eu tava tal. E aí a primeira vez que eu evacuei, a primeira vez que eu evacuei, eu tive que pedir ajuda pra enfermagem pra me limpar, cara. Caraca. Entendeu? E a coisa mais, sabe, degradante, assim, deprimente que eu passei na minha vida, cara. Você tem que pedir pra alguém limpar tua bunda, cara. Pelo amor de Deus. Constrangedor, né? Demais, demais. Eu falo para os meus pacientes, e aí, você quer fazer cocô na fralda? Entendeu? Outro dia também, um paciente tabagista lá. Ah, doutor, esse remédio que você passou ali custa R$300. Falei, tá. É o melhor pro senhor esse remédio. Eu não ganho por prescrever medicamento. Eu não passo nem remédio de marca, eu passo sal. Entendeu? Você passa só um de marca quando não tem. Só tem aquilo lá e não tem jeito. Então prescreve. Mas eu não ganho voucher de churrascaria de coisa, nada, entendeu? Ninguém me paga congresso, não tem dessa. Eu não sou assim. Eu trabalho com o que é indicado mesmo. E aí... eu falo pro paciente, falo, pô, o cara, pô, eu tô tomando um remédio eu tô tomando esse remédio pro coração aqui, tô gastando R$200, R$300 por mês e tal, mas é o melhor pra ele. E o paciente fuma. Falei, cara, que cigarro que o senhor fuma? Ah, eu fumo um Marlboro. Falei, tá bom, o Marlboro tá custando uns 11. O senhor fuma um maço por dia. O senhor fuma 300 e tantos reais por mês. Escolha, né? Enquanto na minha opinião, tá, Jorge? Enquanto o senhor não gastar menos do que 1/4 do que você gasta de você fuma. Se você gastasse R$1.500 de cigarro pelos 300 de remédio, pelos 300 que você gasta de cigarro, pra mim tá barato. Pô, o senhor gasta R$300 com cigarro, cara. São as prioridades, né? Não vou gastar R$100 num remédio. Meu, hoje em dia, dependendo de uma pizza, é 100 pau. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, tudo bem. É lógico. Na realidade, aqui em São Paulo, pessoal, lógico é isso que mesmo. tem situações e situações. Entendeu? Tem pessoa que R$10 pra pessoa faz muita diferença. Sim. Entendeu? Aí você tenta trabalhar com as ferramentas que você tem. Entendeu? Você tenta medicar com os remédios que você tem ali dentro do contexto da pessoa. Mas a pessoa tem que
pôr na cabeça que a saúde dela é prioridade. Uhum. Entendeu? Então, às vezes você tira de uma coisa, de um luxo, entre aspas, que você tem pra ter outra coisa melhor. É que como a pessoa não sente nada, entre aspas, com a medicação, e ela não consegue enxergar a melhoria. É porque Entendeu? a tendência, se não tratar, é ficar mais caro ou nem ter chance de tratar, né? Morrer, né? E aí, tu não às vezes assim, pô, você quer gastar R$300 de remédio ou você quer gastar R$1.500 de fralda? Né? Nossa, É. é um choque de É o realidade. choque assim, de realidade. Então, e assim, só que assim, a maneira como você fala é difícil, entendeu? Você abordar a pessoa, você tem que aprender a ter tato, entendeu? Isso é importante. Mas às vezes só fundamental. funciona na porrada, né? Não, esse paciente que eu falei aí, do todo ferrado das artérias, ele falou assim, não, doutor, obrigado, ainda bem que você me falou mesmo, agora eu vou atrás. Porque senão a pessoa Entendeu? não se conhece. E às vezes eu fico super contente que eu chego pro paciente e falo assim, pô, e aí? Parou de fumar? Às vezes o cara fumava 1,5 maço, 2 maços por 40 anos. Só que deu start no cara, o cara parou. Ó, parei. Era o chacoalhão que precisava. O meu avô era médico, né? Meu avô, assim, me formou, sabe? Tudo pra mim. Mas meu avô fumava absurdamente. Depois, no final da vida dele, ele parou, mas ele fumava muito. E na época eu já era gordo e ele pegava no meu pé, né? E aí eu cheguei pra ele e falei, vô, como é que o senhor fez pra parar de fumar? Assim, o senhor conquistou tudo na tua vida e pra gente, inclusive, pra família. E eu, sinceramente, eu não imaginava que o senhor ia parar de fumar, não. Como é que o senhor fez? Você vê como é que é avô, pai, né? Ele dá uma na gente ainda. Fala, não, então, filho, quando a gente quer uma coisa na vida, você vai lá e faz. Eu precisava parar de fumar. E eu parei, porque eu tenho que parar de fumar. Entendeu? Aí o paciente fala, pô, mas o remédio não funciona, você vai tomar propiona, vai usar adesivo, vai não sei o que. Isso eu já tentei, a pessoa não queria. Se ela quisesse mesmo, ela não tinha conseguido. Inclusive, até mandar um beijo lá em casa pra minha mãe. Ela fumou durante 33 anos. E eu era criança na época, adolescente, fazia campanha, né? Para de fumar e tal, não é legal. E aí um dia ela falou, foi exatamente assim, não usou adesivinho, não usou nada. Ela falou, bom, hoje foi uma virada de ano. Ela que falou, o cigarro, ele causa dependência química. A pessoa tem abstinência. Não, ela passou um tempo bem difícil. Ela descontava em café, em doce, em outras coisas. Depois deu uma pior equilibrada. É que o desgraçado do cigarro é gostoso, cara. Eu fumava também. E depois deu uma Você equilibrada. tá jogando um pôquer ali com seus amigos, tá fazendo um churrasco, mesmo depois de namorar e tal, dá um prazer. Mas é um preço que não vale a pena pagar. Mas é o que você falou de querer. Ela era uma virada de ano, ela falou, ó, a partir do ano que vem eu não fumo mais. Fumou o último cigarro, nunca mais ela fumou. Sim. Boa, parabéns, hein? É É difícil, né? E aí, o hábito de 33 anos, sim, você cortar assim do dia pra noite, é difícil, cara. É a questão do meu avô que eu tava falando, né? Que eu falei que ele dá uma na gente, né? Ele alisa com uma mão e dá uma pancada com a outra, né? Aí ele virou e falou assim, não, filho, inclusive você tem que emagrecer, você tá muito gordo. Entendeu? Já. Enfia na cabeça, você tem que emagrecer e faz alguma coisa. Entendeu? E eu fui ter esse start aí só depois, bastante tempo, né? Porque aí eu vi como eu tava. Né? Que eu tava obeso mórbido, com diabetes, tava com apneia do sono severa, problema de coluna. Não conseguia fazer as coisas, não conseguia fazer atividade nenhuma, ia andar de bicicleta, doía pra andar de bicicleta e tal, sem condição, entendeu? Jorge, o que o Jorge hoje consegue fazer que o Jorge obeso não conseguia? Treinar. Se te marca. Treinar. Até o desempenho pra namorar, com a esposa. Ah, garotão! Agora eu sou mais. Eu gostava bastante e gosto também, às vezes, né? Tá da linha? Não precisa não. Não? Não, isso não. Indica? Se tiver acompanhamento, sim. Dá pra usar. O pessoal tá falando muito da questão cardíaca, tem a ver? O tadalafila é um inibidor de fosfodiesterase, ele é um vasodilatador seletivo e ele faz dilatação das artérias penianas, faz dilatação de artéria pulmonar, melhora a hipertensão pulmonar e ajuda bastante a disfunção erétil. Mas falam dele ajudar na função cardíaca, né? Tem uns estudos saindo sobre isso. Não, ajuda também, principalmente em caso de hipertensão pulmonar, né? Sobrecarga de câmera direita e tal, isso melhora, sim. Mas não como preventivo, assim, não. Não é, até porque não é pra isso, né? Não é pra isso. Digamos, um plus, assim, pequenininho. Sim. E aí, só que tem, assim, às vezes, você pega medicamentos que são inicialmente concebidos para tratar um determinado contexto que acaba se descobrindo que ele é bom para outros contextos, né? Você pega glifosinas para tratar diabetes, se descobriu que para coração é fantástico.
São colaterais bons, digamos assim. É que, na verdade, assim, efeito colateral depende do intuito que você está usando. Uhum. Às vezes, para um paciente, o que é efeito colateral, para outro é efeito terapêutico. Entendeu? Entendi. Por exemplo, você pega um paciente com hipertensão. Você vai usar o inibidor da ECA para tratar a hipertensão, que são remédios da família do captopril. Se você tiver o controle pressórico naquele paciente, com o inibidor da ECA, é um efeito terapêutico. Agora, você pega um paciente com insuficiência cardíaca, que a ativação do eixo da renina e aldosterona causa lesão cardíaca e etc. E ativação exacerbada. Você vai usar o inibidor da ECA para tratar a insuficiência cardíaca. A pressão do paciente já está controlada. Você vai aumentar a dose do inibidor da ECA. E o paciente faz hipotensão. Cai a pressão naquele paciente. Naquele paciente, o efeito de queda de pressão é efeito colateral. Entendi. Então, depende do contexto do paciente. Depende do porquê você está usando. Entendeu? Entendi. Caraca, vivendo e aprendendo, né? Eu nunca ouvi. Para um mesmo legal. paciente, um remédio inicialmente que tinha um efeito colateral, na verdade aquele efeito deixa de ser colateral e passa a ser vira terapêutico. Legal. E vice-versa. É porque já tem... eu já vi relatos de pessoas usando justamente por isso, pelo efeito do coração, né? Fiz essa brincadeira. Não, que tem paciente eu uso tadalafila para tratar a pressão. Não é racional. Não é racional. Tem outros mecanismos, principalmente hipertensão primária. Mais efetivos. Sim, é que na verdade, sim, do ponto de vista fisiopatológicos, mais racionais. Né? Que a hipertensão primária tem ativação do sistema da renina, angiotensina, aldosterona, ativação beta-adrenérgica, etc. Tal, que você utilizar essa via de bloqueio e controle é mais racional do ponto de vista fisiopatológico e de prevenção cardiovascular do que você usar um vasodilatador puro, por exemplo. Entendeu? Caraca, não é tão simples, né? Tanto não é nada que ele simples, fala ali. não é nada simples. A medicina é muito complexa. Cada área é cada vez mais complexa. E quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Por que você percebe que os pacientes, eles erram muito na questão de medicamento? Por exemplo, começa a tomar um medicamento ali da pressão, percebe que melhorou, para, aí volta. É, porque eles acham que por exemplo, isso é muito comum. A pessoa começa a tratar e pensa, vamos supor, um paciente já de 50 anos, uma mulher de 50 anos, já no climatério, já com histórico familiar, tem a questão do sobrepeso ali, você está tratando a pressão da pessoa. A hipertensão primária, ela é primária. Então, ela não vem secundariamente a algum problema, por exemplo, entendeu? Então, vamos supor, hipertensão secundária. A pessoa tem a apneia do sono, a apneia do sono leva a mecanismos que fazem a pressão subir, certo? A pessoa tem uma doença metabólica, hipotireoidismo, hipertireoidismo, sobe secundariamente esse contexto. A pessoa tem um tumor de adrenal que produz adrenalina, sobe secundariamente esse contexto. Então... Pega mais água pra vocês. Aí. Boa. A hipertensão primária, ela é primária. Ela vem por si. Né? Tem fatores modificáveis e não modificáveis. Né? Então, os modificáveis... hábito de vida, dieta, peso, não modificável, idade, genética, né? Então, assim, me perdi o fio da meada, né? Você tava falando da hipertensão. Qual foi a pergunta mesmo? O pessoal que não segue a orientação. Exatamente. Sim. A hipertensão é uma doença crônica. Ponto, hipertensão primária. Tem fatores modificáveis e não modificáveis. A pessoa tem a falsa impressão de que ela vai tomar um medicamento por um tempo e aquele medicamento ali vai tirar porque tomar remédio a longo prazo é ruim. Entendeu? Só que na verdade não. O medicamento antihipertensivo no paciente hipertenso primário, ele age em vários fatores. Ele age no endotélio, na camada média das artérias, age no coração, age nos rins e a longo prazo faz proteção cardiovascular. Então a tendência é se manter pro resto da vida. Né? Então não é porque é ruim, não vou tomar remédio por causa do lobby da indústria farmacêutica, vou tomar chá do sei lá o que, de berinjela e vou tomar. Não. Pô, se for assim, não precisa de medicina. Eles chamam de medicina alternativa, né? É isso que eles chamam? Tem pessoas que agem de má fé com medicamento? Tem. Entendeu? Com tudo, com fórmula, com tudo. Mas assim. A gente fala de bom profissional. Mas... se você não confia no profissional, troca de profissional. Entendeu? Agora, é que. O enfoque do que é saúde mudou muito com o passar da evolução do conhecimento e da própria sociedade por si. Né? No começo do século passado, mais saudável é que ele não tomava remédio nenhum. Por quê? Porque a medicina ela era mais curativa, né? Foco curativo. Não é que ela era mais curativa de um ponto de vista de resolver o problema. Ela era mais curativa assim, a pessoa chegava no hospital lá com problema, tratava ali na hora, morria ou não morria, acabou. Não tinha visão de medicina preventiva. Né? Hoje em dia a medicina é preventiva. Né? As pessoas
tem na literatura em relação à década de 30 para hoje, por exemplo, da 30 do 1930, né, a expectativa de vida aumentou em 12 anos. E assim, 12 anos produtivos. As pessoas, além de viverem por maior tempo, vivem por mais tempo produtivo. Entendeu? E é o que eu falo para os pacientes, eu tenho que focar em qualidade de vida. Ninguém tem pressa em morrer. Todo mundo, a gente vai morrer, mas ninguém tá com pressa. Exato. Eu não tô com pressa, entendeu? E quando for acontecer, que seja de uma maneira legal, entendeu? Que eu não fique sofrendo. Sim. Entendeu? Porque ninguém quer ficar na cama, pô. Dando Ninguém quer ficar trabalho. cego. Não é nem questão do trabalho, cara. Trabalho, se você tem uma família que você criou, que você sabe que te dá um apoio, que te ama, a pessoa vai cuidar de você. Mas e o sofrimento seu? Sim. Entendeu? E você usando fralda? E aí? Às vezes você tá na cama lá, aleijado, não consegue andar nem nada mais lúcido. Entendeu? Então é difícil, cara. A Difícil. questão da independência é muito importante, Muito, né? muito importante. E você tirar isso do paciente também é difícil. Porque às vezes, por exemplo, você pega pacientes lá que moram em regiões que não tem muita estrutura. Né? Moram lá no Nordeste, não tem estrutura. Pego bastante isso aí também. O paciente vem pra cá, não, eu vim pra São Paulo pra... por exemplo, você pega pacientes que moram no Nordeste ou em alguma outra região que não tem estrutura e a pessoa veio pra cá. Ó, ele veio pra cá pra ver como é que tá, pra depois voltar. Entendeu? Porque assim, a pessoa, a realidade dela tá lá. Entendeu? A pessoa viveu a vida inteira lá no Nordeste. A pessoa vem pra São Paulo nesse caos que é aqui, a pessoa tem depressão, entendeu? Não tem nem como. Entendeu? Mas assim, às vezes não tem condição da pessoa ficar lá. Entendeu? Você pega um paciente com uma insuficiência cardíaca avançada, se você for tratar um paciente com insuficiência cardíaca avançada, se não estiver próximo, você não consegue resolver. Você tem que ajustar a medicação, você vai ajustando a dose, vai acompanhando, vai seguindo, vai vendo efeito colateral e vai ajustando para o paciente chegar num momento ótimo de tratamento. E às vezes longe não tem condição. E você forçar a pessoa a sair de uma realidade que ela já está acostumada para outra, totalmente diferente, você acaba resolvendo uma questão e piora a outra, né? A pessoa entra em depressão. Entendeu? Então é difícil, é difícil. É difícil. Mas o mais importante é manter hábito saudável. Entendeu? Porque assim, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. A gente tem que... No tempo que a gente está aqui, a gente tem que estar bem, né? Tem que estar bem, andando, sabe? Falando, vivendo, né, cara? Vivendo. Porque viver numa cama é um sofrimento desgraçado, né? É dose. Joãozinho, tem mais alguma pergunta? Não, o doutor já esclareceu muita coisa aí pra mim. Muito conhecimento, Sim. né? É bom a gente traga um médico aqui. E o legal é que ele tem um relato, não só médico, profissional, mas um relato de vida muito importante, né? Então, mais do que pelo conhecimento técnico, ele pode falar pelo exemplo de vida dele, né? Aonde ele chegou e o que ele fez pra reverter e o que ele conscientizar as luta pessoas. hoje ainda, E o que né? ele luta hoje Porque ainda. não é Sim. fácil, né? É. O que ele deixou bem claro também, né? Eu não levava essa expectativa de ser de um gordo emagrecido, né? Sim. É. E realmente, a cabeça, ela fica mesmo, a chance de voltar, né? Ao peso Sim, anterior sim, sim. é grande, então... E mesmo, entender, né? mesmo os dois, as duas pontas da questão, né? Eu cheguei a ficar desabsortivo, desnutrido. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Não é fácil, não é nada fácil. Não é fácil. Né? Mas, doutor, obrigado aí pelo compartilhamento do conhecimento aí, histórico de vida também. Fala seu Instagram pro pessoal aqui poder te seguir. O meu Instagram é Dr. Maluli Jorge. Dr. Maluli Jorge. A gente vai Maluli com colocar. Y, hein, pessoal? M-A-L-U-L-Y. Ah, não, já tá ali, já. Tá ali. Dr. DR, né? DR Maluli Jorge. É. Sigam lá o doutor. Doutor que tem muito conhecimento, uma história de vida impressionante aí, uma mudança brusca. E você que tá aí, né, engordando, se possível, como o doutor falou, não deixe chegar nessa situação cirúrgica, né? Sim, é porque assim, a gente tem a questão até do dismorfismo corporal, né? A pessoa não se enxerga daquele tamanho, né? Então, eu quando eu tava com 160 quilos, eu via as fotos quando eu tava com 120, eu já tava bem, mas tava horrível já. Não do ponto de vista de estética, não, porque isso pra mim nunca foi problema. Mas a questão de saúde mesmo. Você olha, você vê que a pessoa não tá saudável, né? Sim, Que tá, sim. tá fora ali. E na verdade, naquela época eu já tinha apneia, já tava todo ferrado, mas não sabia. Entendeu? E o senhor atende particular, né? Pode entrar em contato com você direto pelo Instagram mesmo, Sim. pra conseguir marcar consulta? Pode marcar e Pode. consegue orientar quanto onde agendar. Rafa, Boa. tem pergunta? Tem uma pergunta que eu não sei se você já respondeu sobre a frequência cardíaca. Ah, Ah, verdade, sim, verdade. sim. É bom ter frequência baixa? É um mito? Qual é a relação? Na verdade, não é bem um mito, né? Quando a pessoa treina, né? Que a pessoa está condicionado, como eu estava falando no começo, o coração ele começa a trabalhar de maneira ótima no que se diz a utilização e produção de energia, de ATP.
né? Então, com o treinamento, com o condicionamento físico, a tendência do coração é trabalhar numa frequência menor, de maneira mais otimizada. Ele consegue contrair de maneira melhor, com uma função melhor, tanto sistólica, a contração, quanto diastólica, gastando menos energia. E o quadro metabólico basal também muda e a pessoa tende a ficar mais bradicárdica com a frequência cardíaca menor. Entendeu? Acontece tanto na musculação como na corrida, ou mais na corrida, menos na musculação, ou mais na musculação, menos na corrida? É todo um conjunto, né? A pessoa tá treinando ali, ela tem já um condicionamento melhor, entendeu? Então não tem como você fazer só o aeróbico e só o exercício resistido e manter a frequência baixa, né? Precisa dos dois. Uhum. Boa. Então não é assim, eu tenho que pensar, e isso é um problema também. Uhum. Às vezes a pessoa tá lá com o smartwatch lá e fica lá pilhada, minha frequência. Não, calma. Foco lá na frente. Qualidade de vida, melhorar meu condicionamento, entendeu? E aí, não se focar só no número. O número é só um número. Entendeu? O número não importa. O que importa é o contexto como um todo. E a resposta, né, tem adaptações crônicas, tem resposta que demora um pouquinho mais. Demora. Você tem que se condicionar, né? Você não vai começar a treinar hoje, se bate a 80 em repouso, não vai passar a bater 50 em uma semana. Doutor, o Capacho Vermelho falou aqui, ó. Meu coração por ti bate igual caroço de abacate. Acho que ele ia ser o fã aqui no Instagram. Boa. E eu já tive muito aluno que... Acho que qualquer dor no peito, acho que é interessante procurar um cardiologista, né? Sim. Não dá pra... Sim. Mas eu vejo Menos que as pessoas supino, têm né? medo, né? Não é essa. As pessoas têm medo, né, de procurar o cardiologista, de procurar o médico, né? Tem medo de descobrir algum problema, mas seria também, o mais ideal, ou né? também não valoriza, né? É que assim, toda dor no peito, do umbigo pra cima, pode ser coração, entre aspas, entendeu? Mas às vezes você fala isso para os pacientes e assusta as pessoas. Né? Mas assim, é bom sim procurar um profissional um médico profissional para investigar essa questão da dor no peito aí. E o bom é que o doutor aqui, ele não é aquele médico que vai te tirar da atividade física. Tem gente que fica com medo de ir ao médico, com medo de falar, não, você não vai poder fazer exercício. A inatividade física é sempre pior do que a atividade física em qualquer situação. Então é óbvio que tem contextos que você tem que adaptar o treino da pessoa para aquela situação que ela vive. Né? Mas você ficar sem fazer nada é sempre pior. Boa. Aí, pessoal, então você ficar em casa. Última pergunta. É verdade que a panturrilha é o segundo coração? E por quê? A pergunta é verdade que a panturrilha é o segundo coração? Tem essa... Na verdade, a gente tem essa... A gente fala dessa questão, mas é que assim, a circulação venosa, né, para ter o retorno venoso no nosso organismo, a musculatura da panturrilha e o plexo venoso que a gente tem na sola do pé, eles funcionam, entre aspas, como um segundo coração. Por quê? Porque nas veias das pernas tem válvulas também. Então a válvula, como toda válvula, a função dela é manter um fluxo unidirecional, né? No caso de sangue. Então, quando a pessoa fica muito tempo sentada, né? Ou a pessoa tem problema de deficiência de número de válvulas insuficientes na circulação venosa da perna. Uma tendência de trombose, por exemplo? Sim. Então, assim, você imagina que a musculatura está aqui da panturrilha, né? Tem a fáscia, que é a cápsula fibrosa em volta da panturrilha, e as veias aqui dentro. Quando a pessoa caminha e faz atividade física, ela aperta a veia. Né? Então você o músculo aperta a veia, o sangue sobe, e aí relaxa, a válvula fecha e o sangue tende a circular. E a hora que você pisa também, tem um plexo venoso na sola do pé, que você pisa, você empurra o sangue para cima. Entendeu? Então você ficar parado, você não praticar atividade física, você não caminhar, você tem predisposição, além de levar a hipertensão do sistema venoso, a você promover com disfunção das válvulas, você leva a predisposição de trombose. Ficar parado estraga as válvulas, por isso que você estraga as válvulas é um termo, né? É um termo leigo, sim. E aí por isso que as pessoas têm problema circulatório, a perna incha. Sim. Mulherada, então, que tem medo de varize, melhor é se movimentar. Caminhar, dependendo do caso, usar meia elástica, procurar um cirurgião vascular para verificar essa questão. Né? Ter atividade regular é importante. E vocês também que fazem academia aí, né? Não seja essa perninha de graveto sabiá, né? Treine panturrilhas também, que é importante, né? O músculo foi feito para fazer força. Sim, e aí assim, com o envelhecimento também, por exemplo, você pega a pessoa, ela tem a sarcopenia da própria idade, né? Então tem menos massa muscular e a fáscia, que contém os músculos ali, né? Ela fica mais flácida. Então,
essa questão da bomba ali, da panturrilha, da sola do pé, também é menos eficaz. Então, o idoso, com o passar do tempo, conforme você vai perdendo, você vai envelhecimento, né, com flacidez dos tecidos, diminuição de massa muscular, a tendência do retorno venoso é piorar. Então, Então, o melhor é intensificar mais ainda a atividade pro idoso, física, né? Sim, o idoso é fundamental a atividade, tanto aeróbica, resistida, quanto... tanto a atividade resistida quanto a aeróbica. Então, treine musculação, façam força e Com acompanhamento, aeróbico. né? Mais uma Com pergunta. acompanhamento, porque se eu, por exemplo, tivesse... Agora é só no tava- superchat. Quando eu Vamos cobrar. tava desnutrido lá, caquético lá, se não fosse o Danilo me ajudar, eu tinha me arrebentado e não ia chegar a lugar nenhum. É, profissional é Tem um importante. profissional competente aí faz diferença. Eu sei que não é a sua especialidade, mas gente, se você puder comentar um pouco sobre o impacto do cortisol, do estresse no coração e no sistema geral, né? No sistema clínico da pessoa. Não, o cortisol ele inflama o organismo, né? Ele piora o perfil metabólico, né? Aumenta a resistência à insulina, piora a questão dos lípides, aumenta a LDL, e da disfunção endotelial e a longo prazo piora o risco cardiovascular. Por isso que as pessoas dizem que o estresse também pode causar um infarto, que ele vai atrapalhando todos É os tudo um indicadores, conjunto, né? Ativa o sistema adrenérgico, né? Que ele fica com o tônus beta-adrenérgico mais ativado, então fica mais predisposto a ter espasmo de coronária, fica mais predisposto a ter disfunção endotelial, a própria inflamação aumenta a agregação plaquetária, né? Então predispõe sim a um aumento de risco de infarto. E assim, a doença aterosclerótica vai formando placas de gordura, né? As pessoas têm a falsa impressão de que é como se fosse um cano sujo, né? Então tem a artéria e dentro da parede da artéria ali, ali na luz do vaso ali tem uma gordurinha, uma placa de gordura. Não é assim. Uhum. Na parede da artéria, dentro da parede da artéria, começa a infiltrar colesterol e a parede ali começa a se espessar e ficar inflamada com a placa de ateroma. Isso leva à obstrução crônica da artéria, né? E aí, quando tem uma obstrução acima de 60 a 70% de uma artéria, do coração, por exemplo, começa a dar sintoma. Ou seja, já está bem comprometido quando dá sintoma. Sim, porque aí a pessoa começa a ter angina, que é dor no peito, a pessoa começa a ter arritmias induzidas por isquemia, a pessoa começa a ter insuficiência cardíaca. Isso é uma complicação crônica. Uhum. Agora, em relação à complicação aguda, o estresse pode levar, e o cortisol, a ativação do cortisol, o sistema beta-adrenérgico, etc., aumenta a agregação das plaquetas, aumenta a inflamação da parede da artéria, ela fica mais predisposta a ter espasmo, a contrair, né? E aí aumenta o risco cardiovascular e a pessoa pode infartar. Mesma coisa, por exemplo, o energético. O energético dá disfunção endotelial, né? E altera. Sim, pode causar até uma arritmia também. Pode causar arritmia, pode causar instabilidade de placa, pode levar a infarto. Vape faz isso também. Uso crônico, né? Legal falar, vape também. Sim, vape também. Vape também, né? Vape o pessoal fala que é ruim mesmo. Não, ele dá saúde. disfunção endotelial. É, vocês que ficam fumando esses pendrive Sem aí. contar o EVALI, né? Que é a lesão pulmonar induzida por vape, né? Eu ouvi muito falar disso aí. Pode essa dar fibrose lesão pulmonar, é. pode dar vários problemas, né? Pode Chega dar a ser pior pulmão do de que Sara, cigarro, que a então. gente fala, né? Síndrome de angústia respiratória aguda. É o novo cigarro, digamos assim. Na verdade, Ele é pelo equivalente que se ali, sabe, quem tá investindo pesado nisso aí é a indústria tabagista, do tabaco mesmo, né? Estão mudando de um foco para entrar no outro, né? É, porque o cigarro meio que caiu um pouquinho. E aí, de desuso, né? tem uma diretriz recente uma recomendação da SBC sobre o uso de dispositivo eletrônico para fumar. E tem lá os 10 motivos para mitos, né, que dizem do uso do cigarro eletrônico, né? E vamos usar para diminuir a pessoa fumar. Não, a pessoa Não. fuma mais. Fuma mais. A pessoa que mais. fuma vape fuma mais cigarro. Fuma mais. Entendeu? E mas não substitui. E não é mais seguro e não é tanto que é proibido, né? Não, e assim, tanto que eles fizeram... Acho que justamente isso que você falou da troca da indústria é perfeito, porque o que as pessoas mais reclamam do cigarro? É o cheiro, Sim. é isso, é aquilo, então Isso uma coisa é mais cool, né? é mais O vape, cool, é mais o legal, vape é cheirosinho, cool, né? você pode fazer em ambiente fechado. Mesma coisa o narguilé. O narguilé, a fumaça dele não é fedida. Né? E a fumaça do narguilé não é quente, só que é fumaça de tabaco. Ela passa na água, ela esfria e a carga tabágica é muito maior. Uma hora fumando vape, você tá fumando massa inteira uma vez só. Rapaz. Entendeu? Fumando o narguilé. Narguilé. Até tem um colega aí, até se for interessante para vocês, fica o convite, Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista.
Legal. Né, pra vir falar com vocês isso aí. Ele Legal. pode vir falar e aí fica até o convite de vir falar com vocês sobre cigarro eletrônico, asma. Boa. Nossa, bom, hein? Fizemos. Bom, hein? Boa. Bom tema, hein? Vamos trazer aí em Do 2025. Lepavian, só pra encerrar. Tá, Aí vocês encerram aí. Fechou. Ele perguntou aqui. Quando a pessoa está apaixonada, o coração bate diferente? Quando tá- Acelera. E aí, quando tá com o tônus adrenérgico muito aumentado, ele acelera. E se tiver substrato para arritmia, ele pode até ter um troço ali. Olha. Cuidado, não se apaixonem, viu? Pode morrer. Não se apaixone, hein? Ai. Mas aí, daí você é apaixonado pela Simone, né? Muito. Mas não tem arritmia. vai falar, né? Mas sem arritmia. Apaixonado no... Eu tenho arritmia quando ela fica brava comigo. Aí o palpita ali, né? Boa. Então vamos encerrar. O doutor precisa fazer as compras de Natal, senão, né? A Exato. esposa- 2 filhos. 2 filhos. 8 sobrinhos, é isso aí. Boa. Pessoal, não se esqueça aí de curtir esse vídeo. O doutor já deixou uma indicação aqui. Primeiro médico que vem aqui. Obrigado, doutor, por nos Nada. brindar com seu conhecimento, com sua experiência de vida. Curte, compartilha, comenta aí o que você quer ver também, né, Dan, nos próximos vídeos Sim, aí. Deixa os comentários, você tá vendo depois, não viu aqui ao vivo no chat. Código do Shape.oficial, nosso Instagram. O meu Instagram pessoal, João Lacerda Personal. O meu é Dedan Personal. O do doutor, DR Maluli Jorge. DR Maluli Jorge. M-A-L-U-L-Y. Com Y, Dr. Maluli Jorge. Sigam ele lá no Instagram também. E não se esqueçam de, antes de ir ao médico, novamente, se for no pronto-socorro, ainda tem uma desculpinha. Não tem, não. Já sai de casa perfumado, ó. Miranda Bast, Silver, Miranda Bast Gold, vai que você... Até tem Deus me livre, mas vai que você tem- infarta no meio da rua. Não vai chegar fedido Tem lá, tem né? uma O médico não vai te tratar legal, ó. Tem uma coisa engraçada que os pacientes às vezes reclamam comigo, né? Que vai fazer o tal do mapa, né? Ah. Que é o monitoramento ambulatorial de pressão arterial. Coloca aquele aparelho que fica 24 horas com o aparelho. Uhum. E aí, acho que foram 2 ou 3 pacientes que chegaram pra mim pra reclamar. Pô, esse exame é ruim. Primeiro porque fica apertando, né? A noite inteira, tal, a pessoa não dorme direito. Segundo que a pessoa assim, pô, doutor, cheguei lá, pus um aparelho e o aparelho tava fedendo sovaco. Eu falei, não acredito. Eu falei, meu, se você colocar um aparelho fedendo CC em mim, cara, a minha pressão vai subir de ódio, cara. Como é que você fica, né? Então fica a dica aí, né? Fica a dica, pessoal. Miranda Bast, Toma QR um banho Code e aí tal. na tela, ou entra na Amazon brasileira, amazon.com.br, digita Miranda Bast, toma um banho, se perfuma e faça os seus exames regularmente, vá ao médico, qualquer sintoma, né, que aparecer, e faça uma atividade física que tem muitos benefícios para você, para sua saúde, não só cardíaca, no geral, a longo prazo, e a questão da independência que o doutor falou, Não, né? e qualidade de vida, né, cara? Qualidade A de gente tem vida. que viver bem. O tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra é limitado, entendeu? E ninguém tá com pressa de morrer. Mas, assim, tem que viver bem, né, cara? Não é uma garantia? Doutor, você não garanto. Não tem garantia. Entendeu? Eu não consigo garantir que você não vai passar a rua, atravessar a rua ali e vai ser atropelado. Não dá, mas se você fala assim, pô, eu vou andar de moto sem capacete, correndo igual um doido, você vai se arrebentar. É uma garantia que você não vai morrer de moto? Não. Entendeu? Mas você manter hábito saudável, você tem uma probabilidade maior de viver bem. Né? Você tem que fazer o que você tem Pô, controle, meu né? avô fumou até os 90 e tantos anos, bebia pinga e morreu. Pô, seu avô tá fora da curva, né? Uhum. Não é a média, não é essa. Né? Não é. Então você vai jogar com a tua vida? Entendeu? Vai arriscar? Eu acho que não vale a pena. Boa. Pergunta de milhões para o Dr. Jorge Maluli. Vamos lá. Doutor, qual o código do shape do Jorge? Definiria uma palavra ali, uma frase. O que te faz ter essa constância, essa... É qualidade de vida, né? Eu quero ter qualidade de vida, porque eu vivi a questão da obesidade mórbida e eu vejo que os pacientes passam sofrendo por conta de doenças, complicações da obesidade, tanto cardiovasculares quanto neurológicas, todas as complicações, e eu acho que nós temos que viver bem, entendeu? A gente tem que viver bem com qualidade, isso aí que é o código. Qualidade. Qualidade de vida, de qualidade vida. de vida, cara. Porque morrer é a única certeza que a gente tem, cara. Boa. Não tô com pressa de morrer, mas eu quero viver bem o período que eu tiver aqui. Boa. Isso aí. Qualidade aí. de vida. Muito bom. Pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho. No próximo episódio estaremos juntos. Fiquem com Deus. É isso aí. Valeu, boa Valeu. noite. Valeu. Boa.